Dos debates dessa sexta mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Esse debate hoje está linkado ao nosso panorama histórico desse ano, intitulado Amazônia do Cinema Brasileiro, onde estão reunidos 6 filmes que podemos classificar como clássicos da nossa cinematografia. E a gente tem hoje a presença ilustres aqui a nos acompanhar. Eu queria convidar para subirem aqui os cineastas Jorge Bodansky, André Luiz Oliveira, Zelito Viana, Hermano Pena e o diretor de fotografia, Lauro. Muito bem, meus amigos. Vamos ter início, então, a esse nosso formidável encontro aqui. Eu queria perguntar aos meus colegas aqui sobre aquele momento em que os filmes que estão presentes no nosso panorama histórico desse ano, e o Jorge Bodansky, homenageado ano passado, a gente passou o Iracema algumas vezes nessa mostra, esse ano ele está no júri da competição latina, mas enfim, ele está falando aqui em nome do Iracema e dos filmes que ele fez na Amazônia. Queria que vocês falassem um pouquinho daquele momento e o que levou esses filmes que vocês fizeram a serem feitos, lembrando vocês que naquele anos 80, comecinho dos anos 80, em plena ditadura civil-militar brasileira, os meios de comunicação tinham dificuldades em informar questões graves que assolavam o país, inclusive na Amazônia, como desmatamento, conflitos com índios, etc. E esses cineastas aqui tiveram a ousadia de fazer filmes onde essas questões apareciam e filmes de ficção em plena Amazônia. Então, talvez essa gênese, esse processo desses filmes seja interessante para nós conhecermos. Eu vou começar da direita para a esquerda, vou começar com o Bodansky, que já é, como eu posso dizer, um veterano da Mostra Ecofalante, para ele falar um pouquinho do Iracema e das outras produções que ele fez na Amazônia. Vou combinar com vocês aqui uns 10 minutinhos para cada um, e depois a gente abre para as perguntas do público. Por favor, Jorge. Tudo na vida sempre é um acaso, né? Então, eu trabalhava no final dos anos 60 como fotógrafo de imprensa para a revista Realidade, era freelancer da Realidade, e mandaram a mim com um repórter para cobrir uma matéria que acabou não acontecendo, um derrame de dinheiro falso em Paragominas, na Belém, Brasília. Isso foi em 68, foi a primeira vez que eu fui à Amazônia, isso vão fazer 49 anos, quase meio século de Amazônia até hoje. E o repórter foi fazer a matéria e eu fiquei esperando ele num posto de gasolina, na beira da estrada, 2, 3 dias, sem ter o que fazer. E fiquei imaginando, se um dia contar a história da estrada, vou contar através de 2 personagens que me chamaram muita atenção, mais presentes, que é o chofer de caminhão, que levava as menininhas, se prostituíam na beira da estrada e levavam a estrada adentro. Isso ficou alguns anos na minha cabeça, e eu trabalhava como câmera também, para um correspondente da TV alemã, Hermano Pena também trabalhou com ele, o Karl Brugger, lembra, Hermano? E ele, através de uns contatos, conseguiu fazer um contato para um programa bem perdido, um programa que acontecia quarta-noite, um programa de filme experimental da TV alemã. Esse programa existe até hoje ainda, passa 11 horas da noite, numa quarta-feira. E aí consegui vender a ideia para o produtor desse programa. Eu nunca tinha feito um filme antes como diretor. Tinha feito apenas um trabalho experimental que chamava-se Caminhos de Valderez, juntamente com o Hermano Pena. Só para dizer, o Hermano e eu trabalhamos juntos, acho que mais de 10 anos. Né? Hermano fazia assistência de câmera, fazia som, fazia direção, fazíamos tudo. Era um one-man show. E aí ele me disse o seguinte: olha, traga uma coisa concreta, né? Mostra o que você sabe fazer. E aí disse, bom, o que eu sei fazer? Eu sei fotografar, eu sei filmar. Aí eu saí com um Fusca meu de São Paulo aqui, e junto com o Wolf Gauer e o Orlando Senna, a gente foi para a Transamazônica, daqui saindo de São Paulo, durante semanas de Fusquinha, e eu filmando com uma Super 8.
E essa Super 8, esse material que eu fiz, aquele Super 8 na época, eu mostrei para esse produtor da TV alemã, ele me disse o seguinte: se você me garantir essas imagens, eu produzo o filme para você. E aí, juntamente com o Hermano, a gente desenvolveu um argumento. O Hermano me ajudou nesse argumento, isso na casa do Hector Babenco, nós dois sentados lá diante do Hector. Ah, da minha. Ele estava corrigindo aí. Ele está com a memória melhor. Bom, enfim, não importa. Mas tá bom. Enfim, desenvolvemos esse argumento e aí nasceu o filme, que era um filme de estrada. Aí fomos todos de Kombi, não tinha dinheiro para avião, saímos, consegui uma Kombi emprestada da Volkswagen e subimos nessa Kombi e fomos para a Transamazônica, isso em 1974. E a gente sabia da guerrilha, a guerrilha já estava praticamente no fim nessa época, mas as informações eram muito difíceis. E nós não sabíamos que nós tínhamos caído exatamente no lugar que a gente escolheu para fazer a filmagem, que é na PA 70, que une Marabá à Transamazônica, era o auge da guerrilha, lá era o centro da guerrilha. E nós caímos exatamente ali, né? Fomos filmar exatamente a guerrilha já tinha acabado, mas tinha essa tensão toda, a presença dos militares estava lá. E o filme foi feito em 20 dias, uma produção extremamente pequena e feita para ser exibida num programa da TV alemã e morrer ali. Quer dizer, é um filme, na época não tinha o vídeo, se usava o 16mm. O filme foi feito em 16, passou na TV alemã e rodado em outubro. Em fevereiro estava sendo exibido na TV, a gente fez ele em 3 semanas, editamos ele em 15 dias com uma montadora que não falava português. Foi exibido numa quarta-feira à noite, e quarta-feira é o dia de jogo de futebol, na Alemanha também. E, na época, tinha só os 3 canais estatais. E deu uma tempestade de neve naquela noite, que era fevereiro, e o jogo foi adiado. Então, quem ligou a televisão naquela noite viu o Iracema. E aí um olheiro do Festival de Cannes, o Claude Antoine, viu esse filme e indicou para o festival. Ele entrou na Semana da Crítica, que na época não aceitava 16mm, não sei nem se aceita hoje ainda. E disse, não, o filme pode passar nessa amostra, desde que você consiga uma cópia em 35mm. Aí, sem dinheiro, uma luta, eu consegui um laboratório na Inglaterra que aceitou e tinha um preço que eu podia pagar, que nós podíamos pagar, para fazer a ampliação de 16 para 35. Ainda tinha um detalhe: a montagem do negativo não foi feita em 2 bandas, A e B, foi feita numa só, foi colado simplesmente um plano ao lado do outro, porque a ideia era passar na TV e morrer ali, ninguém imaginou que isso seria ampliado para 35. E aí, enfim, aí a história é longa, mas eu queria dizer o seguinte, que o Zelito falou muito bem ontem, diz o seguinte: é a triste atualidade dos nossos trabalhos. Eu acho que tudo que foi filmado naquela época, se a gente assiste hoje, a gente fica assustado com a atualidade disso, né? Parece que nada mudou, sim, mudou para todos os problemas que estão nesses filmes, não só os meus, mas dos meus colegas, sem exceção. Todos os problemas hoje são maiores e piores, né? Então, é uma triste atualidade que esses filmes têm, né? Que a gente constata hoje, né? Eu, no momento, estou terminando um grande projeto, eu voltei à Transamazônica, fazer uma série de 6 capítulos, junto com outro diretor, o Fabiano Maciel, uma série para a HBO, 6 capítulos de 60 minutos, que é a história da Transamazônica. Chama-se Transamazônica, uma estrada para o passado. E está tudo ali, está tudo ali e muito mais difícil, né? Quer dizer, a gente constata, pelo menos eu, na minha experiência pessoal de meio século, filmando, sempre fiz muita coisa lá, em todos os suportes, para todas as mídias possíveis. O que a gente constata, a minha visão pessoal, né? Que a vocação da Amazônia é outra. Todos os projetos que eu vi nascerem, que eu vi sendo feitos, todos, sem exceção, fracassaram. É a Transamazônica, é o Jari,
atualmente são as hidroelétricas, desde a época da Fortlândia, você pegar todos os megaprojetos, não sei por que a Amazônia sempre atrai megaprojetos, a gente viu isso no filme de ontem, uma coisa muito interessante, né? Talvez a solução seja justamente as coisas pequenas. Não seja a vocação da Amazônia fazer algum megaprojeto. Todos, sem exceção, são enormes fracassos. Então, a gente não aprende nada, a gente continua insistindo nessa forma de explorar a Amazônia. E outra coisa também, né? Sempre todos esses projetos são de fora para dentro. Sempre são feitos de fora e impostos para a população da região amazônica, né? Jamais essa população que tem um conhecimento é consultada ou é convidada a participar do desenvolvimento de algum projeto. Sempre a coisa é jogada em cima da cabeça deles e fracassa. Mas tem uma coisa que também me perguntam muito, mas, puxa vida, nesse tempo todo, o que mudou? Né? Mudou, sim. Mudou uma coisa que eu acho muito importante. Mudou a organização da sociedade civil, que não tinha na época, também por uma questão, vamos dizer, da repressão militar. A igreja atuava muito pontualmente e com muitas limitações na época, nos anos 60, 70, mas hoje não. Hoje, dificilmente você encontra uma comunidade na Amazônia que não esteja organizada, seja ela quilombola, indígena, ribeirinhos, caboclos. É impressionante a organização dessas comunidades, mas ainda vamos dizer, muito incipiente em relação a tudo que cai em cima deles, né? Quer dizer, se contrapor a todo um sistema de exploração que se instaurou na Amazônia, as comunidades, eu acho que é um início de uma luta, mas é uma esperança. Pelo menos eu vejo uma luz ali, no final do túnel. Eu acho que, se alguma coisa vai mudar, não vai ser de fora, vai ser de dentro da Amazônia, através da organização da sociedade civil que vive lá. Era isso que eu queria dizer. Muito bem. Jorge Bodansky, senhoras e senhores. Vamos ouvir agora André Luiz Oliveira, Lenda de Ubirajara, um filme que há muito tempo não tem cópia circulando, sendo exibida, e que a gente tem bastante orgulho de ter, de certa maneira, resgatado para exibição aqui nessa 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Um filme que eu lembro de assistir nos cinemas, na época, e ficar bastante impactado com a proposta cinematográfica. Como é que você chegou na Lenda de Ubirajara? Era um momento em que havia uma certa orientação do governo federal para que os cineastas para conseguir apoio, os filmes tinham que ter baseado em obras literárias. Foi nessas que você conseguiu viabilizar o filme, André? Como é que foi? Conta para nós. Pois é. Você foi parar no Zé de Alencar. Pois é. Essa é uma. O Jorge estava falando aqui. Eu estava tentando descobrir uma forma de fazer um recorte. Como é que eu fui cair fazer esse filme? Porque essa história é tão longa, a história da filmagem desse filme, e por que ele aconteceu na minha vida, é um negócio tão imenso que eu não sei nem por onde começar. E quanto mais eu procurava fazer um recorte, mais ampliava, porque vinham novas ideias de onde... E lembrei de uma coisa que eu não lembrava. Eu dizendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não fiz o filme no Amazônia, eu não tenho nada a ver com a Amazônia, no sentido cinematográfico. Tinha feito um filme urbano em Salvador, e de repente... Mas aí eu fui reconstruindo e lembrei de uma coisa muito importante. Uma viagem que eu fiz com meu pai ao Amazonas, a Manaus, cara. Saímos de carro de Salvador e fomos até Belém. Em Belém pegamos o navio e fomos até Manaus. Mas isso tem a ver com a história do filme pelo seguinte: eu tinha acabado de fazer o filme, isso para me inserir também no contexto que vocês estão abordando sobre a questão da ditadura militar e da nossa juventude. Eu tinha feito um filme que tinha sido proibido, um filme chamado Meteorango Kid, o Herói Intergaláctico. A censura prendeu o filme e aquilo foi uma espécie de tirada de tapete assim, para mim, que estava numa, digamos assim, a ascensão, ou seja, me descobrindo como cineasta, né? Eu tinha 21 anos, o filme tinha tido uma certa repercussão e
inteligentemente, ou sei lá como a censura segurou o filme, e eu fiquei muito desestabilizado naqueles anos em que a censura segurou o filme, e entrei num período de muito aflitivo mesmo, de muita paranoia, muita perseguição, drogas, rock and roll, esse tipo de coisa. E, na verdade, eu acabei sendo preso, porque eu estava sem documento, com maconha no bolso e tal, e fui preso no Rio de Janeiro. E, quando eu saí, meu pai me pegou, eu fiquei 4 meses preso, quando eu saí, meu pai me pegou e disse, vamos fazer uma viagem ao Amazonas, para a gente se reconciliar e também eu sair do ambiente. E não foi ali que o filme nasceu, mas aquilo me impressionou demais, demais. O Jorge estava falando aqui, eu estava lembrando daqueles pôr de sol no rio, no navio, lembrando, me recuperando de altas doses de delírios, de loucura, me recuperando naquele espaço e me identificando com aquela exuberância toda, e aquilo, fiquei impregnado daquilo. Voltei para Salvador e não sei como, não sei se foi meu pai, não sei como foi, caiu na minha mão um livro do José de Alencar, O Birajara, o Senhor da Lança. E eu li aquilo, e aí devo ter associado com a viagem. E foi na época que você lembrou bem aqui, que eu também tinha esquecido, a Embrafilme abriu um edital para obras literárias. E eu me lembro que o Joaquim tinha Guerra Conjugal, houve convidei, não me lembro, eu só sei que eu disse, né, uma forma de ressuscitar, que eu estava literalmente abaixo da crítica, né, assim, uma situação muito complicada, pessoalmente. E aí escrevi um argumento e o filme foi aprovado, um orçamento muito pequeno, e aí começou uma odisseia, que era filmar o filme, de fato, era um filme um pouco irresponsável, num certo sentido, porque ele era muito ambicioso. O livro tem assim, 1000 guerreiros de um lado, 1000 guerreiros do outro. E eu queria fazer um filme pré-descobrimento, eu não queria entrar no embate da civilização, que não é nem cultura, né, da civilização fálica que invadiu o país. Eu não queria entrar nessa. Eu já estava saindo dessa, no sentido que com o impacto que eu recebi ao fazer o filme anterior. Então, eu queria praticamente mostrar uma certa pujança da cultura indígena, que eu mergulhei fundo, aí Darcy Ribeiro, Índia Civilização, e toda a história dos índios brasileiros. Aquilo foi sendo impregnado de toda a história, ao mesmo tempo com o pé em Zé de Alencar, que era um delirante, um romântico, e ao mesmo tempo, e também isso para mim era uma provocação, porque era a época de Machado de Assis, e das contestações, e aquilo me servia muito bem a uma certa transgressão que, naturalmente, faz parte da minha história na coisa do audiovisual. E eu estava muito feliz em poder mostrar o que teria sido esses índios aqui antes do estupro da civilização europeia. E estava muito, muito empolgado com isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam junto comigo, meus amigos, que vinham também com esse desejo de contato com a natureza, sair daquele bode preto que nós estávamos vivendo, que era a repressão, a paranoia, o excesso. Não é? O excesso era uma coisa, na época, que fazia parte da nossa cultura, do nosso cotidiano, né? A coisa do excesso. E essa coisa com a natureza. Então, a gente ficamos 4 meses filmando, acampados no Araguaia, sem um tostão, uma coisa assim que me custou muito caro, essa filmagem desse filme, porque eu fiquei 20 anos fora do cinema. Eu saí e disse, não, se o cinema é isso, não quero mais. Estou fora, não quero mais, sinceramente. Depois do Birajara, eu parei, eu filmei em 94, eu só vim filmar em 1994, 74 e 94. Eu fiquei 20 anos fora. Quando eu voltei a filmar, eu fiz um filme chamado Louco por Cinema, que foi uma coisa irresistível, eu tive que fazer.
fazia parte da minha história. Mas então o Birajara é um filme, na verdade, um filme de persistência, um filme de companheirismo, porque as pessoas que foram comigo são narrativas assim muito engraçadas e dramáticas. A gente partiu para fazer o filme com, tipo, hoje assim seria o quê? 50 mil reais e uma Kombi velha, partindo com Kombi cheia para o Araguaia. Assim, vamos fazer um filme lá, chegar em Brasília, conseguir arte plumária, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, o filme tinha um rigor assim, antropológico. Nós estávamos sabendo o que estávamos fazendo, né? Tinha uma direção de arte, tinha um compromisso com a cultura indígena. A gente furou a orelha, fomos batizados pelo Craô. Nós estávamos investidos mesmo de que o índio era a saída. Era um contraponto àquela destruição que nós estamos vendo da nossa geração, perseguida e torturada. O índio vinha com uma força, com um poder de ressurreição, de revitalização em todos os níveis. A magia, aconteceram coisas incríveis, nós ficamos muito tempo filmando, esperando o dinheiro chegar, dinheiro não chegava. Depois a equipe se locomovia aí ficamos num motel abandonado, depois fomos para uma fazenda de uma pessoa que emprestou. Mas existia um desejo de fazer aquele filme. Eu não sei se foi eu que coloquei aquilo, mas todo mundo, todos os amigos que estavam fazendo junto o filme estavam investidos da necessidade de fazer aquilo, de se transformar, sair de uma situação muito delicada que todos estávamos vivendo, e o filme acabou resultando. Eu paguei caro, porque fiquei sem filmar durante muito tempo, mas foi um filme que eu rodei, passei em muitos lugares fora do Brasil, e acabou que o filme está vivo até hoje, né? Graças a essa mostra aqui, eu consegui recuperar A Lenda de Ubirajara. Eu acho que mais, né? 4 meses que eu lembro, assim, que não acabava nunca, parecia que era 10 anos, né? E muita coisa curiosa que aconteceu. Eu me lembro que as pessoas em São Paulo, de vez em quando, mandavam alguém para lá para auxiliar, para trabalhar em alguma coisa, mas não conseguiam ficar. Passava uma semana, voltava, porque estava demais, o negócio estava fora de controle. Mas eu sei que o filme ficou pronto, ficou bom, e está vivo, né? Isso aqui é. André Luiz Oliveira, meus amigos. Zelito Viana, diretor do Abaeté Semente da Vingança, um dos filmes que está aqui no Panorama Histórico. O longa anterior do Zelito tinha sido um documentário chamado Terra dos Índios, e que teve um impacto quando veio a público. E aí tem uma curiosidade de saber o quanto que aquela sua experiência instigou você a fazer o Abaeté. Boa noite. Exatamente, nasceu do Terra dos Índios. A Embrafilme, de novo, mais uma vez citada, criou um programa de substituição de importações na televisão. Fazer programas para a televisão, para o cinema brasileiro penetrar na televisão. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu, junto com o Leon Richman, fizemos um projeto que era pouco ambicioso, era para contar 480 anos da história do Brasil. Tinha pouca ambição, mas ele começava com 3 filmes sobre índios, que era da terra dos índios, os índios sem terra, depois eram os operários, depois eram os camponeses, era uma saga, eram 20 e tantos filmes mostrando os 480 anos da vida do Brasil. Obviamente que o projeto era muito bonito, mas totalmente inexequível. Então, mas a Embrafilme topou financiar o piloto. Faz o dos índios.
Aí caiu aquilo na minha mão de fazer um filme sobre índio. Eu nunca tinha visto um índio na minha vida. Não sabia como é que era, não tinha a menor ideia. Né? O índio, para mim, era tupi, tamoio, aqueles que a gente aprende na escola, né? Aquelas coisas completamente alienadas. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Daí, Leon me levou mais uma vez para Darcy Ribeiro. Né? Aí eu tive uma entrevista com o Darcy de 2 horas, mais ou menos, e levei uma bordonada na cabeça, no meio da cabeça. Né? O Darcy, obviamente, era uma pessoa brilhante, e aí, essa entrevista para mim, eu tenho gravado essa entrevista até hoje. Qualquer dia desse eu vou soltar ela, vou ilustrar para as pessoas ouvirem. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Obviamente, eu virei um especialista de índio. Né? E aí, uma das coisas que ele me fez foi ler um livro dele chamado Os Índios e a Civilização, que aliás foi até citado aqui pelo André. E nesse livro, Os Índios e a Civilização, tem mais ou menos uns 30 filmes ali dentro. Né? E um deles é esse, o Havaeté. Né? Lá ele descreve com detalhes o massacre que ocorreu em 1962 com os índios Cinta Larga no paralelo 11. Né? Essa coisa que está mostrada no filme, que o bombardeio, que primeiro jogaram açúcar para poder os índios saírem das malocas. Quando os índios saíram das malocas, eles jogaram bomba de dinamite, e dizimaram totalmente. Não era propriamente uma aldeia, era um acampamento de caça dos índios, que estava chegando perto das terras de um cara chamado Junqueira. Então, esse massacre, obviamente, me mexeu muito comigo. Né? E aí eu tive a ideia de fazer uma ficção em cima disso, né? Deixando um sobrevivente para que mais tarde se vingaria do mandante do crime. Né? Então, tive dificuldade muito grande de financiamento com o filme, porque naquele tempo falar de massacre de índio era complicado. Né? Até hoje não é fácil, mas naquele tempo era muito pior. Né? E de repente assumiu o Embrafilme o Celso Amorim, né? Que tinha trabalhado com o Leon, inclusive, era uma pessoa ligada ao cinema. Aí eu fiquei todo feliz, falei, bom, agora eu vou fazer meu filme, agora vai. Né? E ia lá, saía filme para todo mundo, não saiu o meu, não saía nunca o meu. E eu fui ficando desesperado, né? Terminei indo trabalhar na TV Globo por causa disso. E a primeira pessoa que me cumprimentou por estar na TV Globo foi o Celso Amorim. Eu falei para o Celso, você realmente são as ironias do destino. Mas aí, quando saiu o Celso, entrou o Calil, e aí o Calil me soltou o financiamento, né, da Embrafilme, e eu tive essa possibilidade de fazer. O filme era muito difícil, quer dizer, quem lia o roteiro achava que eu estava maluco, né, que era impossível fazer, né, porque você fazia uma coisa da produção de bomba, avião e matando índio no meio da floresta amazônica. Né, mas eu, como eu tinha já bastante conhecimento com essa coisa de índio, o Dom Tomás Balduino me ajudou muito no Terra dos Índios, e também no Havaeté, porque ele que escolheu a locação. Ele falou, não, vou te levar num lugar onde você vai conseguir filmar, e vai ter índio, vai trabalhar com você, que vai colaborar e tal. Ele me levou lá no Zeriquibatsa, né, e tem uma história engraçada para vocês terem ideia do que era a locação do filme. E um dia eu chamei a Renata Sorrá para trabalhar no filme e fui buscá-la na TV Globo, para levar para lá. Aí peguei ela na TV Globo, botei no avião nós fomos para Cuiabá. De Cuiabá nós pegamos um aviãozinho para Juína, de Juína nós pegamos um jipe até a beira do Rio Juruena. Na beira do Rio Juruena pegamos uma canoa, um barco, andamos uns 2 horas de barco, e aí entramos por dentro do mato, e chegamos no meio do mato, e ela sentou na árvore para filmar, direto. Saí daqui do Jardim Botânico, e quando ela chegou lá, que ela sentou, falou assim, mas Arido, você me trouxe para o meio do mato mesmo. Eu não sabia que era isso. Mas então era uma locação muito difícil de chegar, e a gente ficava a filmagem inteira olhando para o céu para ver se o avião vinha para trazer
alguma coisa. Copião ninguém viu nunca. Nós filmamos mais ou menos, ficamos 2 meses lá. Não conseguimos ver nada do que tinha sido feito. Né? E foi uma aventura imensa. Mas, assim como o André narrou, naquele tempo as pessoas tinham muita vontade de fazer o filme. Né? Havia uma força muito grande. Né? Inclusive, por exemplo, a equipe minha, toda de gente que virou estrela. Né? O Breno Silveira era assistente, José Alvarenga era gerente de produção, né? E vai por aí afora. Beth de Paula, minha filha, era continuista. Então, tudo gente que virou depois trabalhava, quer dizer, profissionais do cinema, estavam lá me ajudando a fazer essa aventura que foi filmar o Havaí Eterno. Agora, como disse o Bodansky, que eu falei ontem também, o que é mais triste é que o filme está absolutamente de hoje, né? Podia ter sido feito em 2017, né? com a mesma atualidade. Né? Isso é triste, a gente vê. O Brasil entra ano e sai. Eu, por exemplo, quando eu fiz Morte e Vida Severina, isso também me impressionou muito, porque o João Cabral de Melo Neto tinha escrito o poema em 48, né? Eu vi no Tuca aqui em 60 e poucos, filmei em 70 e poucos, né? E se você for lá hoje, você vai encontrar uma realidade bastante parecida do que está lá descrito pelo João Cabral em 1948. Então, é isso aí, a gente tem que tomar tenência, né? E ver se consegue mudar esse país de uma vez por todas. Obrigado. Obrigado, Zelito Viana. Meu caro Hermano, Fronteira das Almas é o filme do Hermano que está no nosso panorama histórico. É um filme que o Hermano foi uma geografia do país, uma latitude, uma longitude que nem hoje a gente costuma ver nas telas ainda. E foi lá flagrar uma situação de bastante dificuldade da população que estava fluindo para aquele lugar. Fala um pouquinho do Fronteira para nós, por favor. Do Fronteira, como tema é a Amazônia, né? Esses acasos da vida. Meu pai foi, em 55, morar em Santarém, em 55. E, em 66, eu fui visitá-lo, atravessando a Belém-Brasília. Quer dizer, faz exatamente quantos? 51 anos que eu tenho ido, não atualmente, não tanto, mas fui muitas vezes à Amazônia para visitá-lo e para fazer outras coisas, trabalhar e tal. Então, vi toda essa trajetória da Amazônia, toda essa coisa. Quando eu cheguei lá, o meu imaginário ainda era a Amazônia, um inferno verde, né, impenetrável, a floresta impenetrável. E estou acompanhando essa Amazônia, a sociedade brasileira, a fronteira agrícola avançando, né, e a mudança violenta, né, que ela está sofrendo na sua paisagem humana, a natureza, a sua destruição, que a gente aqui da cidade não tem a dimensão exata de quanto isso é avassalador. Vou dar um detalhe assim, voltei à Amazônia para fazer um filme chamado Mário. Esse filme eu queria fazer em Rondônia, não deu certo. Aí eu fui para uma fronteira do Mato Grosso, encostado a Rondônia, 800 quilômetros de Cuiabá, em estrada de terra. E simplesmente resolvi fazer no Mato Grosso. Tive de alugar um avião para procurar floresta no Mato Grosso. As pessoas não imaginam, não têm a dimensão desse processo e da velocidade com que ele está acontecendo. Então, esse filme é um resultado dessas andanças todas, desse acompanhamento
vamos dizer, de 50 e tantos anos de Amazônia, né? Me lembrava, quando era menino, eu via na revista o Inferno Verde, o Hotel Amazonas, a propaganda do Hotel Amazonas com uma arara, né? E vi que essa Amazônia, que essa floresta impenetrável, ela simplesmente hoje é derrubada com um facão e uma caixa de fósforo. Ela é muito frágil, diante do homem, é aquela coisa que a gente tinha, aquele imaginário que se tinha da Amazônia. Mas o filme Fronteira das Almas, ele nasceu exatamente quando eu cheguei em 70 e poucos, eu cheguei em Rondônia e fiquei absolutamente assombrado com o deslocamento humano que estava acontecendo em Rondônia. Os militares tinham aberto duas grandes estradas, né, para a conquista da Amazônia, exatamente no mapa como se conquista um inimigo, uma batalha, quer dizer, vai por um flanco e vai por o outro, um flanco a Transamazônica, o outro flanco a BR-364. Né? Na BR-364, os militares tentaram apaziguar, quer dizer, diminuir a tensão que estava agrária no sul do Brasil. Não é? Porque aquilo era uma tensão, inclusive a divisão da terra natural, familiar, tradicional, está entendendo? Então, eles pensavam resolver o problema da questão agrária do sul pela 364 e da questão do Nordeste pela Transamazônica. Não é essa a intenção. De um lado, escolheram as melhores terras, Rondônia, terras fantásticas, de qualidade fantástica, não é, de cobertura a terra, o solo alto, não é, e transportaram realmente milhões de brasileiros, literalmente, para essa região, né, do sul. E a Transamazônica, os nordestinos, na sua maioria. E eu fiquei simplesmente assombrado com aquela coisa vertiginosa, um estado que tinha 29 mil habitantes em 70, e já quando eu conheci em 73, já tinha 1 milhão de pessoas. Encontrei nas estradas casas sendo transportadas. Era uma verdadeira loucura. Uma criação do INCRA, tudo feito pelo governo, não é? Que dividiu em lotes aquele estado e jogou aquela população. Encontrei inúmeras desses projetos agrários onde se jogava a população sem um hospital, sem uma escola, só tinha a estrada, pegava a pessoa e dizia: esse é seu lote, saudações, e ia embora. A malária, assim, numa quantidade de cidades que tinham assim 30 mil habitantes e tinha 80 mil casos de malária, porque a cada pessoa teve 3, 4, 5 malárias. E nessa andança por Rondônia, eu encontrei uma família que era descendente de gerações de nordestinos. E eles me contaram que eles vieram inicialmente para a conquista do oeste do Pará. E lá conquistaram o oeste do Pará, acreditando na terra, e foram jogados para o Mato Grosso depois. Eles fizeram a conquista do Mato Grosso e agora se encontravam em Rondônia. Esse filme começou com uma interrogação minha, dizendo assim: e agora, será como sempre? Essa é a pergunta que eu me fazia, não é? E esse filme
eu comecei a analisar aquela história, aquele sistema, aquela mecânica brasileira perversa de jogar a sua população, ter um confronto com o índio, muitas vezes, destruir a natureza. Quando tudo está pronto, aí começam as dificuldades. Vende a terra, abandona a terra e aquilo vai se tornando grandes latifúndios paulatinamente, não é? Grandes fazendas. Porque aquilo feito pelo povo, no braço do povo, com o sangue do povo, está entendendo que quando começa a coisa, aí começa o problema, né? E foi uma colonização, no caso de Rondônia, completamente mal feita pelos militares. Por exemplo, era feito na base do quadrado burro. Então, o quadrado burro, você pega uma área, divide a área e fica um lote tem água, o outro lote não tem água. Quer dizer, tremendas dificuldades e falta de infraestrutura completa que tinha. E eu peguei essa família e comecei a ver que havia uma lógica na penetração, vamos dizer, na penetração das frentes agrícolas brasileiras, né? Isso era constante, isso não era da agora, não era dos militares, isso foi na história brasileira. E resolvi fazer um filme dentro dessa lógica, não é? E estávamos vivendo grandes problemas já de posse de terra no sul do Pará, não é? Porque ali tinham populações antiquíssimas que entraram, camponesas, que entraram antes da Transamazônica. Por exemplo, a gente tem movimentos messiânicos nordestinos que entraram na Amazônia com uma bandeira verde, naquele sul do Pará, e se estabeleceram lá há muito tempo. Quando veio a Transamazônica, veio a luta para expulsar essa gente, não é? Outros que lá estavam, quando a capitalização desse sistema agrário todo brasileiro, não é? Levou já estava um estado de violência quando eu comecei a escrever o filme. E encontrei um companheiro chamado Murilo Carvalho, que tinha feito belos artigos sobre o sul do Pará no jornal Movimento. Chamei Murilo, eu digo, pô, Murilo, vamos fazer um filme em que eu conto Rondônia e você conta um pouco o que acontece no sul do Pará. E juntamos os dois e fizemos o roteiro e criou-se essa ideia de dois irmãos dispersos na Amazônia, um que recebe o lote do INCRA em Rondônia, quer dizer, é oficial, e o outro que ocupava um poceiro que ocupava por conta própria, uma comunidade que ocupava por conta própria terras no sul do Pará, não é? Então o filme passa-se em dois locais diferentes, não é? No último plano do filme, eles dois se encontram. No último plano do filme, eles se encontram. O último plano, um plano só, eles se encontram expulsos. Um vendeu, porque devido à malária, à dificuldade, à mulher, a incomensurável impossibilidade de viver ali, sem condições nenhuma, e o poceiro o Tião e esqueci o nome do personagem. E o outro irmão que mora em Rondônia, ele vende a terra e o poceiro, o Tião, ele é expulso. E se encontram numa estrada da Amazônia. Cassiano. Agora, o filme termina com antes dele ganhar a estrada, o Tião, eles foram expulsos do local, os poceiros,
E ele fala que vem outro companheiro dele, chega no acampamento que ele está com a família, no meio da mata, e fala assim, olha, desculpem eu estar contando um pouco o filme, porque só vai acontecer, o filme só vai passar daqui a 2 dias, e vocês não viram o filme. Não pode contar o final. Mas eu quero dizer, o final, mas não tem importância o final, não tem importância. O importante, então já contei antes, os 2 irmãos se encontrando. Eu já contei antes, está entendendo? Mas o filme não trata desse encontro, não. Mas eles veem uma pessoa no acampamento, que eles estão escondidos na mata, e dizem, um diz para o outro companheiro, olha, essa vida de bicho não está dando, não sei o que e tal, venham lhe avisar que nós vamos invadir umas terras. Vamos invadir, começa a invadir. Aí o Tião diz, mas é do governo? Ele diz, ninguém sabe. Nós vamos invadir. E lá termina o filme, está entendendo? Prenunciando praticamente a criação, a prática. Ele tinha sido criado 1 ano antes, a prática do MST, está entendendo? Ele prenuncia. Esse filme, ele, de tal maneira, ele fez uma prospecção futura do que estava acontecendo com aquela gente, que esse filme tem um fato interessante. Para mim, ele foi muito premiado no 3º Rio Cine Festival, ele ganhou melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia. Não seja assim tão tudo. Mas ganhou, mas o maior prêmio que eu recebi com esse filme, o grande prêmio que eu recebi com esse filme foi que eu passei, há 20 anos eu não ia a Ji-Paraná, onde foi feito o filme. E há 2 anos atrás, uma rapaziada foi tal, eles sentem um filme tão da vida deles, que essa rapaziada foi ao prefeito e conseguiu uma lei. E eu não conheço nenhum deles. Há 20 anos eu não vou lá. Conseguiram do prefeito uma lei em que instituíram como patrimônio cultural da cidade de Ji-Paraná o filme Fronteira das Almas. É isso que estão todos os nossos filmes, está entendendo? Que eu acho, como eu vi hoje o Abaeté, contando essa história do povo brasileiro, que está piorando e muito. E agora, meus amigos, que eu falei para vocês que a rapidez do que está acontecendo na Amazônia é grave, a destruição, ela vai se multiplicar exponencialmente. Porque há no Congresso Nacional um projeto de venda de terras, está entendendo, para estrangeiros, para qualquer coisa que o Brasil nunca permitiu para empresas sediadas no Brasil. A Volkswagen do Brasil comprava terra. Mas hoje, sem nenhum, de qualquer nacionalidade, tem o direito, pelo primeiro, o projeto é de 300 mil hectares. 300 mil hectares significa 9 Belo Horizontes. Está entendendo? Depois eles tiraram os 300 mil hectares, porque eles tinham direito a 300 mil hectares em terra contínua e também 300 mil com um artifício que eles faziam. Qualquer pessoa podia comprar 600 mil hectares. Mas o projeto foi modificado no Congresso Nacional e pode-se comprar sem limites. Sem limites. Qualquer estrangeiro, qualquer empresa estrangeira. Ora, não é um nacionalismo babaca que eu estou aqui colocando. É simplesmente o seguinte:
O cara que vende os 300 mil hectares, ele vai pegar esse dinheiro. Eu conheço essa gente, porque conheço, porque filmei, porque entrevistei, porque convivi. Ele vai pegar o dinheiro que ele vai receber pelos 300 mil hectares, ele vai botar um pouco na bolsa, vai passar uns 6 meses em Guarapari, tomando uísque, está entendendo? E o resto, ele vai buscar 300 mil hectares para comprar na Amazônia, que ele não abandona a tradição rural dele. Então é um risco que o Brasil, a Amazônia está correndo, gigantesco. Daí se aceleram as brigas por terra na Amazônia, que nós estamos assistindo, está por trás essa verdadeira negociata das terras amazônicas. E que vai, porque simplesmente o cara vendeu aqui, ele vai buscar onde for. Pode ser terra de índio, pode ser terra de... Pode ter lá comunidades que ele vai expulsar para comprar mais 300 mil, se possível, 400 ou 500 mil. Então, é esta a situação gravíssima que nós estamos passando, e o Brasil não se apercebe que, enquanto está com a cabeça nesses bois de piranha, que é reforma trabalhista e reforma previdenciária, estão passando verdadeiras loucuras em medidas provisórias, em etc, etc, inclusive essa de venda de terras para estrangeiros. Deixa eu só esperar um pouquinho, eu abrir para vocês, senão não acaba aqui. Hermano Pena, muito obrigado. Queria recomendar para vocês essa questão que o Hermano acabou de colocar. Na Mostra Contemporânea Internacional, a gente tem um filme austríaco chamado Espólio da Terra. E esse filme aborda justamente um movimento financeiro internacional em busca de terras pelo planeta. É um movimento de especulação pós-crise de 2008, onde onde se compra largas extensões de terra como investimento. É exatamente isso que o Hermano falou, que estamos ficando sujeitos aqui no Brasil. Nosso fotógrafo convidado aqui, Lauro Escorel, ele está falando aqui em nome do filme Brincando em Campos do Senhor, Brincando nos Campos do Senhor, que perto das outras produções que foram abordadas aqui, ele é uma empreitada de porte maior, é uma produção internacional. Não. Tem mais 2 filmes no panorama histórico que não estão aqui representados, que é o Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, e é o Irá, o Índio em Busca de Deus, do Gustavo Dal. Esse panorama histórico você também. Bye Bye Brasil também. Então, você vai falar sobre os 2, se possível. Mas começa com brincando. A época das filmagens, a gente ouvia aqui em São Paulo histórias incríveis, para dizer o mínimo. Não, Chiquinho, eu estou aqui com 2 dificuldades, vamos dizer assim. A primeira dificuldade é a memória, porque são filmes, né? O Bye Bye Brasil foi feito em 78 para 79, e o Brincando nos Campos do Senhor, 1990. Quer dizer, então, são resgatar histórias de 20, 30 anos atrás. O segundo é falar como fotógrafo, perdão, digamos assim, os diretores não estando presentes, é super difícil. Até porque já me aconteceu no passado de dizer coisas de filmes e depois o diretor, você disse isso, absurdo. O filme não era nada disso que você imaginou. Que filme é esse que você fotografou? Meu filme é outra coisa. Então eu fico morrendo de medo que isso possa se repetir. Bom, mas também eu acho que meu olhar aqui vai ser um olhar de um fotógrafo muito diferente aqui dos colegas diretores aqui que já falaram bastante desses temas. E esses filmes que eu fiz, de alguma maneira, são até filmes meio tributários desses filmes, na verdade. Quer dizer, são filmes que muitos desses filmes foram feitos antes desses filmes que eu fotografei. E então eu tenho certeza que quando nós fizemos tanto o Bye Bye quanto o Brincando nos Campos do Senhor, o Iracema era um filme que foi falado, mencionado, comentado. É o filme do Zelito, Avaeté,
O Birajara eu lembro de ter visto na época e fiquei muito impressionado, inclusive, com o visual do filme, que é uma coisa que a gente precisava falar aqui, a fotografia do Máriozinho Cravo, Neto. Neto? É Neto, né? Neto, isso. São tantos Mários Cravos. Agora é o Christian, né, que é o bisneto. E agora é o Christian, que é o bisneto. Tá bom. Bom, então, o Bye Bye Brasil, para mim, foi o cinema brasileiro me levou a esses lugares. E o Bye Bye Brasil foi aquele filme que me levou para conhecer a Amazônia. Eu só sabia da Amazônia, aquela imagem mítica da Amazônia, mas nunca tinha estado lá. E, de repente, eu me encontro, digamos, num alojamento do DNR, no meio da Transamazônica, para começar a filmar no dia seguinte, na Transamazônica, que a gente ouvia falar que era um absurdo, que era um elefante branco, que era uma obra da ditadura que não ia dar certo, aquela coisa dos megaprojetos que o Jorge falou. E hoje de manhã, digamos, eu resolvi olhar na internet o que está acontecendo com a Transamazônica e com a Altamira, só para que foram onde nós fomos. E descobri que, assim feito eu fiquei atolado na Transamazônica em 1978, os caminhoneiros continuam atolados hoje na Transamazônica. Eu fiquei absolutamente espantado com isso. O rio Xingu, digamos, que me encantou no Bye Bye Brasil, a gente tem belas tomadas na beira do rio Xingu, desviado por Belo Monte, afetando a vida das populações ribeirinhas, das populações indígenas. Então, eu vim para cá com a sensação de, puxa vida, do Bye Bye Brasil para cá, só piorou a nossa vida, na verdade, isso meio confirmando o que vocês estão dizendo. Agora, o Bye Bye Brasil era um filme, talvez, de despedida, né, de um Brasil, e arranha, na verdade, só esses assuntos mais candentes que a gente está mencionando aqui. Então, há uma referência vaga ao projeto Jari, né, quer dizer, tem os índios, digamos, já aculturados, vivendo na beira da cidade, mas ele não aprofunda muito. As questões do filme é muito mais a despedida de um país idílico, utópico, do que, digamos, o enfrentamento mais militante, digamos, dessas questões feitos os filmes de vocês. Quando eu volto à Amazônia, digamos, 10, 12 anos depois, no filme do Hector, a gente volta com uma produção de peso, já com compromisso, uma adaptação, perdão. Um filme, digamos, que é uma adaptação de um romance, né, um romance que fez muito sucesso nos Estados Unidos, do Peter Mattison, onde a questão da sobrevivência dos povos indígenas está muito bem colocada, está muito bem discutida, do ponto de vista, digamos, inclusive, dos americanos. Tem um personagem que é um índio que tem raízes indígenas americanas e que se reencontra na Amazônia, e tem uma crítica severíssima, digamos, ao trabalho que os missionários americanos faziam juntos aos índios. Então, aí, digamos, já é uma produção de uma outra dimensão. E aí o que eu lembro dessa história que o Chiquinho estava perguntando era que o Hector era uma pessoa muito meticulosa, obsessiva, quer dizer, a gente trabalhou, eu acho que quase um ano antes, preparando esse filme, quer dizer, a procura de locações desse filme, acho que você também participou, né, Jorge? Várias pessoas, foram várias viagens sendo feitas, quer dizer, no fundo, que eu queria falar uma coisa aqui, que é como é difícil fotografar a Amazônia, ou como é difícil retratar a Amazônia, porque, na verdade, elas são muitas Amazônias. A gente tem uma ideia de Amazônia, e quando você começa a conhecer a Amazônia, você descobre a variedade, o elenco de possibilidades que a Amazônia te oferece. Então, eu, pessoalmente, fiz várias viagens com Clóvis Bueno, com Hector, com Ramalho, depois que o Jorge fez, e outros colegas fizeram, e ficava se rodando, e nenhuma das Amazônias, digamos, que a gente trazia de volta, o Hector achava que era a Amazônia que ele tinha na cabeça dele. Quer dizer, ele disse, não é isso, não é isso. Então, saí remando de canoa com o Clóvis, eu e ele no meio de um igarapé, nunca tinha remado num barquinho, num igarapé, o Clóvis e eu ali remando. Que tal aqui, Clóvis? Aí filmava, tal, trazia para o Hector, não é isso que eu quero. Bom, isso foram meses, assim, acho que foram 6 meses desse processo.
E foram 6 meses para filmar. Foi uma filmagem que durou 6 meses. E a coisa mais louca, na verdade, que é a questão da... mas não sei, o Jorge conhece isso melhor do que eu, mas a Amazônia tem uma coisa do plano geral e do macro, né? Quer dizer, você tem coisas que é um inseto e tem o plano geral. Como é que você consegue, como é que você trabalha com essas escalas num filme dessa dimensão? Então, por isso, digamos, no filme, por exemplo, um investimento altíssimo que foi feito na unidade aérea do filme. Se filmou, se recusou material, se trouxeram novos equipamentos para conseguir fazer aquelas sequências aéreas. Acho que o filme vai passar ainda, né? Ou já passou? Vai passar. Então, vocês vão ver que tem uma cobertura, digamos, aérea da Amazônia, porque no chão a Amazônia é estranhíssima. Ela é enorme e você não consegue enquadrar a Amazônia. Você está sempre pegando assim um matinho, sempre aquilo não corresponde à sua imaginação. Pelo menos essa era a nossa lembrança. Chegou a um ponto, para vocês terem uma ideia, que no filme tem uma sequência que nós fizemos uma árvore artificial com cenotécnico de teatro para colocar num determinado lugar para poder fazer a cena, porque a gente não conseguia encontrar um lugar que juntasse a árvore, o riacho, a vegetação que, digamos, que se imaginava que o filme precisaria. Agora, nesse trabalho de prospecção das locações, eu fiquei muito impressionado já, digamos, o pouco que eu tinha visto no Bye Bye Brasil já tinha piorado muito, vamos dizer assim, 10 anos depois. Então, eu lembro eu acho que é Rio Branco, né, que chama aquele rio que é todo poluído pelo garimpo, né, no caminho de Rondônia e tal. Você via, digamos, aqueles cocos, né, parecia uma couve-flor, como o Hector falava, visto de cima, né, aquelas copas todas, de repente você via lá o garimpo metido no meio da Amazônia, a questão dos rios. É um filme, digamos, que a Fátima Toledo, que foi a nossa preparadora de elenco, ela percorreu inúmeras, digamos, tribos do Brasil, procurando indígenas que pudessem representar de acordo com o que ela imaginava. Então, ela constituiu uma tribo para o filme. Quer dizer, essas pessoas foram trazidas, digamos, 200 pessoas do Brasil todo, que não eram da mesma tribo, conviveram durante, acho que 2 meses, juntos, naquela maloca, Yanomami, e criou-se uma língua para eles, para o filme, com a Marlu e Miranda, que fez um dicionário, assim, que era a língua que eles falavam. Inclusive, quando o Tom Berenger, o ator, às vezes dizia: como é que se diz isso, Marlu? Ela tirava o dicionário para ele poder falar na língua certa com os índios. Quer dizer, teve um trabalho, assim, digamos, da direção e da produção. O Fernando Meirelles, um dia desses, me disse: não é possível, são 30 anos e vocês ainda falam desse filme. Mas é que esse filme marcou muito, digamos, quem participou dele, essa que é a verdade. Eu queria comentar uma outra coisa que agora me escapou aqui do vídeo. Deixa eu só dar a informação. Então, Brincando no Campos do Senhor, uma das exibições vai ser sábado, aqui no Cine Caixa Belas Artes, às 14 horas. Tá. Não, eu estava quer dizer, então eu acho que para mim como fotógrafo esse grande desafio, né, de como capturar a Amazônia, quer dizer, de que formato, que tipo de câmera, que lente. E aí, não, eu lembrei agora, eu queria falar, para você ter uma ideia, pensando no Bye Bye Brasil, o último plano do Bye Bye Brasil, o caminhão da Caravana Holiday parte rumo a Rondônia. O Lorde Cigano que está Rondônia, filmado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, como as coisas mudam, quer dizer, e eu acho que ainda tem muitos filmes para serem feitos na Amazônia. E acho que a gente precisa realmente dar um jeito nesse país feito de Joselito. Obrigado. Muito bem. Lauro Escorel, muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Com isso, a gente encerra esse encontro. Eu queria agradecer muitíssimo a generosidade da presença de Jorge Bodansky, André Luiz Oliveira, Zelito Viana, Hermano Pena e Lauro Escorel, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito boa noite.